Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo de número 7. Tiago, capítulo 5. Aqui é o nosso ponto de partida para mim chegar aonde eu quero chegar com você, te mostrando aqui algumas lições importantes para você não errar na sua vida, na sua caminhada, nas suas escolhas, em nome de Jesus. Vamos lá, Tiago, capítulo 5, versículo 7. Ele diz o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serode. Amém? É a primeira e a última chuva ali de uma estação, as chuvas mais importantes. Mas o que eu quero tratar com você aqui, primeiro, o apóstolo aqui, o Tiago, ele fala o seguinte: olha, nós temos que ser pacientes até a vinda do Senhor. Quando ele está falando aqui, lógico, nós estamos vendo aqui que ele está falando sobre a volta de Cristo, mas trazendo aqui para os nossos, temos que estar preparados para a volta de Cristo, amém, igreja? Mas também temos que estar preparados também para receber a bênção de Deus, até que Deus se manifeste, até que a palavra dele se cumpra na nossa vida. Porém, às vezes tem pessoas que não aguentam esperar, ela não suporta, às vezes ela toma decisões erradas, decisões às vezes fora da palavra de Deus. Aqui o apóstolo, ele compara a nossa vida com a vida de um agricultor. O agricultor, ele tem a semente, ele vai pegar a semente, ele lança na terra, né? E aí o que acontece? Ele vai regar ou esperar a chuva, né, descer. Para quê? Para aquela semente ela crescer, ela se torna uma árvore. Depois da árvore vem o que? Os frutos. E dentro dos frutos nós sabemos que tem mais o que? Sementes, e assim vai. Então a nossa vida é assim. Eu recebo a palavra, a terra é o nosso coração, diga glória a Deus, e nós temos que aprender a esperar no Senhor. Mas às vezes não esperamos. No momento de luta, de dificuldade, nós não estamos vendo o agir de Deus. E às vezes tem casos de pessoas que até culpam Deus por uma derrota dela, um fracasso. Mas Deus, ele não tem culpa de nada. Às vezes por nós não sabermos agir, ou às vezes esperar. Coloca para mim, fazendo um favor, Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. O versículo é o de número 1. Eu fiquei um tempinho hoje estudando aqui alguns versículos aqui de Ruth, capítulo 1. O versículo é de número 1. Quem achou, diga graças a Deus. Veja, vou pegar aqui no telão. Diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, e a Bíblia diz que eles ficaram onde, igreja? Ali. Volta no versículo 1. Você vê que a Bíblia diz que houve uma grande fome na terra. Então veja, a terra estava em dificuldades. A Bíblia relata aqui que esse homem, a qual morava ali naquela terra de Belém de Judá, ele decide sair para os campos de Moabe. E eu pego aqui hoje, o que eu quero estudar com você? Primeiro nós temos que entender o seguinte: o que é Belém de Judá? A Bíblia diz que significa casa de pão. Moabe, na verdade, era uma terra onde havia um povo religioso, um povo idólatra, amém? Um povo que não andava nas direções de Deus, diga glória a Deus. Veja aqui, então eu tenho que entender o seguinte: primeiro passo, eu tenho que tomar cuidado no momento de fome, o momento de seca, os momentos de dificuldade, para mim não tomar uma decisão errada. Ele sai da casa de pão e ele vai para uma terra de idolatria, aonde as pessoas não respeitam ali a palavra,
não adora o Deus verdadeiro, amém? E segue ali na verdade a outros deuses. Então veja, casa de pão, aí eu estava estudando isso aqui, casa de pão. Se você for pensar hoje, eu até perguntei para minha esposa para ver se estaria certo ou se você iria responder dessa forma. Não sei o que você vai pensar. Quando você pensa no natural, casa de pão, o que você pensa? Padaria. Aonde que eles vão lá, né? Eles fazem o pão para os clientes ir comprar. Só que trazendo para o mundo espiritual, aonde que é a casa de pão? A igreja. A igreja. Casa aqui representa a igreja. O pão que ele está falando aqui representa a palavra. E quantas pessoas, às vezes no momento de dificuldade, ela tem deixado a casa, às vezes tem deixado a igreja, às vezes ela desacredita de Deus, e às vezes também, no outro caso, elas não têm se alimentado do pão. Ou às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ela não se alimenta do pão. Ela vem para a igreja, ela ouve a palavra, mas ela não guarda a palavra de Deus. E é o que acontece? Ela toma decisões erradas. Ela começa a tomar decisões precipitadas. Ela começa a ir para terras que não é para ela ir. E aí outra coisa que eu estava vendo aqui, além disso, fazendo aqui essa comparação, falando da casa, do pão, igreja, palavra, a Bíblia diz que ele saiu para peregrinar. E eu fiz aqui até algumas anotações, eu coloquei aqui, peregrino significa estrangeiro, amém, igreja? Viajante, preste atenção. O sentido básico da palavra é ser um residente, ou às vezes um morador temporário em algum lugar. Então veja, imagino eu que ele saiu dali para ir para aquelas terras por algum tempo. Ele não foi para ficar, mas a Bíblia diz que eles acabaram o quê? Ficando. Isso aqui é até um recado para muita gente que às vezes decide se afastar da igreja, se afastar dos caminhos, se afastar da palavra. E o que acontece? Ela dá uma saidinha e não consegue o quê? Voltar mais. Então não saia da palavra, não saia da direção de Deus. Pastor, mas está muito difícil. Não, mas eu não vou buscar em outros lugares, sabe? Eu não vou buscar em terra de idolatria. Às vezes tem casos de pessoas, eu já vi pessoas dentro da igreja, sabe, ela está aqui, ela está tão desesperada que ela vai consultar demônios, ela vai consultar espíritos. Está errado, irmãos, sabe, ela sai fora da direção de Deus. Não, mas é que eu estou sabendo que, sabe, ali naquele centro, rapaz, eu tenho um centro ali que só tem carrão, o pessoal tem carrão, o pessoal lá que vai lá prospera. Meu amigo, o diabo não dá nada de graça para ninguém. Ele vai tirar da pessoa. Isso aqui não estava nem na minha mensagem. E às vezes é pessoas que estão me assistindo, aí alguém chega para você e te aconselha: olha, vai em tal lugar que sua vida vai mudar. A única coisa que muda a sua vida hoje é a palavra de Deus, amém? E ela muda a sua vida, e Deus não vai cobrar nada de você. Mas às vezes a pessoa, no momento de dificuldade, no momento de angústia, alguém chega para ela e fala assim: ó, deu certo para mim, vai dar certo para você. Não vai. O certo para mim e para você, irmão, é nós permanecermos na palavra, é não sairmos da palavra, é não sairmos da casa de pão. Pastor, mas sabe, a seca está um tempo, a fome está um tempo, eu não estou vendo milagre, eu não estou vendo a manifestação de Deus. Fica tranquilo, que quando Deus preparar o seu pão, ele vai sair fresquinho, a sua bênção ela sai fresquinha, diga glória a Deus. Mas às vezes a pessoa para, ela desanima e toma uma decisão como esse homem. A Bíblia diz que ele foi para as terras de Moabe. Ele começou a se envolver com pessoas que não era para se envolver. E o que acontece aqui? A Bíblia diz que ele ficou ali, ele permaneceu ali, e com isso a Bíblia diz que ele levou toda a família dele. Olha o versículo de número 3, pula para o 3 aqui para adiantar. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2. E às vezes aparentemente a pessoa está fora, né? Está fora da palavra, ela está fora da igreja. Em determinado momento as coisas estão dando certo para ela, mas daqui a pouco vai começar a perder. Ela vai começar a morrer. Ela vai começar a ter percas, irmãos. E tem pessoas que estão assim, ela está começando a ter perca, mas porque ela não consultou o Senhor. Ela não consulta a Deus para entrar no relacionamento. Ela não consulta a Deus para fechar um negócio.
Ela não consulta Deus, sabe? Às vezes, para entrar, às vezes até mesmo num trabalho. Às vezes tem pessoas que entra num trabalho que ela fala: ó, pastor, procuro pessoa que está trabalhando. Cadê o irmão na igreja? Não está mais na igreja. Por quê? Porque eu estou trabalhando. Irmãos, eu não concordo que Deus vai me dar um trabalho que vai me tirar da presença dele. Irmãos, eu não aceito isso. Deus não é injusto de me dar um trabalho que não permita que eu venha congregar. Eu não aceito, irmãos, isso. Eu não concordo com isso. Ele vai te dar um trabalho que vai te tirar da casa de pão, que vai te tirar da casa dele, da igreja. Não dá. E aqui veja, às vezes tem pessoas que ela está fora da palavra, fora da direção de Deus, e ela até está conseguindo viver, só que aí começa a vir as percas. E ela teve aqui uma grande perca. A Bíblia diz que ela perdeu aqui, que ele na verdade, o marido morreu, né? O marido de Noemi, ficou agora Noemi e os seus 2 filhos. E agora o que ela deveria fazer? Voltar. Mas ela não voltou. Tem pessoas que estão tendo perca, mas ela não volta. Ela não volta para o lugar de onde ela saiu, às vezes da palavra, da direção de Deus, da casa de pão. Olha o que diz o versículo 4. Pula para o 4 para mim, fazendo um favor. Diz assim: os quais tomaram para si mulheres o que? Moabitas. Veja, e aqui continuou. Agora o que eles me fazem? Eles agora se casam com mulheres estrangeiras, que era proibido pela palavra. Era proibido. Então você já vê que agora um abismo chama o quê? O outro abismo. Aí agora ele se casa com mulheres estrangeiras. E a Bíblia diz que o nome de uma era órfã, o nome da outra Ruth. E aí o que acontece? E ficaram ali o quê? Quase 10 anos. Mas eles não eram peregrinos. Ela não iria só passar um tempo ali, só estaria de viagem, só até as coisas melhorar, porque elas saíram, sabe, ali de Belém, porque as coisas estavam ruins. Mas era para eles ter voltado já com a perca do marido, mas não, ela ficou, e agora os filhos vai e se casa com as mulheres de outro povo, do povo idólatra. Veja, um povo que foi amaldiçoado por Deus. No versículo de número 5 diz assim: e morreram também ali ambos, Malom e quem? E o Quilion. Ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu o quê? Aparentemente estava tudo acabado agora para ela. Veja, perdeu o marido, ela perdeu os 2 filhos, estava numa terra estrangeira, uma terra de estranhos, um povo que não era o povo dela. Imagine agora, desamparada. Que tristeza. Versículo 6: então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe o quê? Dando-lhe pão. Olha o versículo 7: pelo que saiu do lugar onde estivera, e suas 2 noras com ela, indo elas caminhando, voltaram para a terra do quê? De Judá. Para por aqui só um minutinho, veja. Mas por que ela voltou para a terra dela? Sabe por quê? Ah, pastor, porque tinha pão lá. Não, porque a situação onde ela estava ruim. Você vê, tem pessoas que é assim: quando a situação fica ruim num lugar, ela vai para o outro. Se fica no ruim lugar, ela vai para o outro. Ela fica pulando de um canto para o outro. Tem pessoas que é assim. Então ela não voltou para a terra dela por uma direção de Deus. Ela não orou a Deus para voltar. Ela ficou sabendo que na terra dela Deus tinha visitado ali o povo, trazendo ali pão, entregando pão para o povo. Diga glória a Deus. Então veja que situação. Então às vezes tem pessoas que é assim. A pessoa, quando a situação fica ruim, sabe lá, não, agora eu vou para tal lugar. Na situação ficou ruim ali, eu vou para outro lugar. Ela nunca para em canto nenhum. Porém, agora a direção era para ela voltar. Na verdade, ela estava voltando, mas não porque ela queria voltar. Ela estava voltando já desamparada, sozinha, com as 2 noras, e sendo que na caminhada uma das noras deixou. Ela falou: por que vocês não voltam, minhas filhas? Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Aonde Ruth chega, e uma foi embora, né? A órfã foi embora, Ruth ficou. Ele falou: não, vou ficar com a senhora. Para onde a senhora for, o meu Deus é o seu Deus, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Aonde a senhora estiver ali, eu vou estar com a senhora. Diga glória a Deus.
Então você vê, ela volta com a nora, chegando lá, a Bíblia diz que o povo reconheceu ela. Então veja, se o povo reconheceu ela, quer dizer que o povo não morreu. Durante aquele tempo de fome, irmãos, Deus sustentou aquele povo. Durante aquele tempo de seca, de dificuldade, Deus sustentou aquelas pessoas. Então não quer dizer que a gente às vezes não vai passar por momentos difíceis, e tem falado isso. Mas eu não posso deixar minha posição. Nós não podemos deixar a nossa posição. Nós temos que esperar com paciência a vinda do Senhor. A vinda dele ali, a manifestação dele, sabe, o cumprimento da palavra. Diga glória a Deus. E se você for ver aqui, ela culpou Deus. Ela falou que Deus pesou a mão sobre ela, e assim foi. Mas não, foi uma decisão dela, irmãos. As nossas decisões vão acarretar o que vai acontecer no nosso futuro. É as nossas decisões. Então não foi que Deus queria fazer. Na verdade, era para ela ter permanecido na terra de Belém, não era para ela ter saído. E às vezes tem pessoas que tomam decisões erradas, não sabem esperar. Volta para mim, fazendo favor, lá em Tiago, onde a gente estava. Coloca para mim Tiago, capítulo 5. Então o que ele diz? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda de quem? Do Senhor. Tenha paciência, sabe esperar. Deus não está cuidando, irmão. Às vezes não está faltando nada. Lembrando, quando ali Noemi voltou para casa, todos reconheceram ela. Todos ali reconheceram. Então na verdade o povo não morreu. Então ela encontrou pessoas que no tempo dela, que ela estava lá, que ela saiu, sabe, ela reencontrou aquelas pessoas. Então você vê, aquela fome não foi para trazer ali morte. Mas o que é que vai trazer morte na nossa vida? Quando a gente sai da direção de Deus, quando a gente não consulta Deus, quando a gente não tem uma vida de oração, e depois vai sair, meu Deus, por que, Senhor? Por que eu fechei esse negócio aqui, eu abri essa sociedade, eu fui fazer, o Senhor falou que era comigo. Deus vai falar, eu falei que era com você? Não, mas foi, às vezes é uma palavra que você queria ouvir, que você procura na Bíblia. Já viu aquele caso, né? Até as nossas lembrancinhas de aniversário que a gente dá aqui para os irmãos, né? Tem lá o, a ver aqueles, como que é mesmo? É o, como que é? A caixinha de promessa. A pessoa tira uma promessa lá, né, e fala, arrependei-vos, raça de víbora. Aí não, isso aqui não é para mim não, vou mudar. Aí tira outra palavra, coloque sua casa em ordem, que senão você vai morrer, não vai viver. Não, vou tirar outra palavra, Deus não está falando. Aí tira outra palavra lá e vai de novo uma mensagem que é contra. Não, não é isso. A pessoa fica procurando a palavra até ela encontrar. Até ela encontrar uma palavra para o erro dela. Para o erro. Então eu tenho que permanecer, eu não vou sair. Espere, seja pois paciente, calma, a sua bênção está vindo, amém? Fica tranquilo. Às vezes vão vir lutas, vem batalhas, vem dificuldade, mas Deus não vai deixar faltar. Ele diz, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Coloca para mim Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. Olha o que ele diz aqui, ó. E não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Pastor, o que é fazer o bem? É se você sair fazendo caridade? É você fazer que nem o velho Silvio Santos, né? Que hoje, vamos crer que ele está na glória. Ele vai, quem quer dinheiro? Aí você sai dando dinheiro para todo mundo. É isso que é fazer o bem que a Bíblia está falando aqui? Não é isso. Não que você não tenha que fazer o bem, ajudar as pessoas. Mas fazer o bem que a Bíblia está falando aqui é o que? Você praticar a palavra. Você andar na palavra, você permanecer na palavra. Porque ele diz aqui, porque ao seu tempo você vai ceifar. O seu tempo você vai colher. Se você não houver, o que ele diz assim, se você não houver o que? Desfalecido. Se não houvermos desfalecido. Então veja, a luta não pode nos fazer parar, às vezes desfalecer. Às vezes estou vendo uma situação que está me fazendo desfalecer. Eu estou plantando, pastor, estou plantando oração. Você vai colher, pastor, palavra. Eu plantei, às vezes financeiramente falando, pastor, estou plantando nesse altar. Se você não planta nada, vou dizer financeiramente, irmão, vou dizer algo sério para você. Se você está aqui hoje, só devolve o seu dízimo, você não planta nada, você não vai colher nada. Você não vai colher nada, você vai ver os outros colhendo, mas você não vai colher, você tem que plantar. Me parece que tem pessoas, mas pastor, a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina a plantar.
E quantas pessoas às vezes plantam e não está colhendo, ela fala, meu Deus, por que olha, eu plantei, eu estou devolvendo meu dízimo, estou sendo fiel, sabe, e não estou vendo nada. Continue fazendo bem, continue plantando, continue dizimando, que você vai colher, diga glória a Deus. Sempre falo aqui, teve até um dia que eu falei, agora eu não digo mesmo para quem não planta. Se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida cultuando, hoje você está plantando vindo para a igreja, amém? Você está plantando. Na hora que você tem o seu tempo de oração, a plantação. Na sua vida financeira, daqui a pouco nós vamos fazer as partes das ofertas, dos dízimos, você vai dar a sua oferta. Ah, pastor, eu não tenho nada hoje, mas Deus vai te dar uma semente. Você pode ter certeza, ninguém aqui fica sem semente, ninguém. Se você falar, pastor, eu não tenho uma semente, é mentira. Deus, ele nos dá a semente, mas o homem come a semente. Você está usando a semente. Por isso que não tem multiplicação. Por isso que não tem multiplicação. Deus dá semente para todos, porque Ele não é mentiroso. E eu preguei uma mensagem dessa, se eu não me engano, foi em alguma segunda-feira aqui, eu falei sobre isso. Ele nos dá a semente, mas o homem come a semente, por isso ele não tem a multiplicação. Deus toca o coração dele para ele plantar e ele não planta, não vai colher. Ah, pastor, mas eu já devolvo o meu dízimo. Mas tem também a parte do amor que representa a oferta. Então eu não posso desfalecer, eu tenho que continuar plantando, porque automaticamente, quando você continua plantando, o que vai acontecer? Você sempre vai o quê? Colher. Eu me lembro um tempo que eu fui lá em Petrolina, há alguns anos, acho que 7 anos atrás, e eu vi uma plantação, né, de uva, e o irmão falando que ele plantava, ele vem plantando as uvas, depois quando ele vem colhendo, ele já vem fazendo, sabe o que de novo? Plantando de novo. E ele falou, nunca para, está ali, ó. Ele sempre está plantando. E outra coisa, às vezes ele usa a terra para plantar outras coisas. Sabe, no tempo que deu errado aqui, vai dar certo ali. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então não pare de plantar. O que Deus está falando? Coloca na linguagem de hoje aqui, eu não tinha visto, mas coloca na linguagem. Ele diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos o quê? A colheita. Isso aqui é a promessa de Deus para mim e para você. Você vai colher, não desanime, fique em paz, fique tranquilo, não tome nenhuma decisão precipitada, não faça como Elimeleque, pegou toda a família e saiu da casa de pão. Lembrando, trazendo aqui para o entendimento, casa representa a igreja, o pão representa a palavra. Não posso sair nem da igreja nem da palavra, e também não posso estar na igreja e desprezando a palavra, desprezando o pão. Ele saiu como peregrino. Ah, vou só dar uma voltinha, depois nós vamos voltar, mas foi tarde demais. Existem situações, irmãos, ou vamos se dizer, falhas nossas que são irreparáveis. Irreparáveis. Existem decisões que você vai tomar na sua vida, irmão, que você vai ter percas se você tomar elas, percas que são irreparáveis, que não vai ter mais volta. Guarde isso no seu coração. Existem percas que não terá mais volta, mas por causa das decisões que nós tomamos, por não consultar a Deus, por não ter uma vida de oração, por não pedirmos uma confirmação do Senhor, por não te pedirmos uma direção de Deus, são percas que depois você vai ver, poxa, não era para mim ter feito isso, não era para mim ter gastado com isso, não era para mim ter entrado com sociedade com aquele fulano, não era para mim ter se casado. Depois que se casou, filhinha, não tem mais volta não. Depois que assinou lá o papelzinho lá, não tem mais volta não. Por isso você tem que pensar. Por isso que às vezes nós cristãos temos um tempo de oração. É você orar, porque você sabe que aquela pessoa você vai viver o resto da vida com ela, né? Que nem hoje muita gente está dentro da igreja, casa separa, vivendo uma vida de maldição. Depois que conheceu Cristo, casou, já era. Pastor, mas foi antes de Cristo, tudo bem, mas se casou agora, fique firme. Por isso você tem que orar e pensar, não, mas eu gosto da pessoa, mas será que essa é a pessoa que Deus preparou para você? Será que é esse negócio que Deus quer que você entre? Será que é isso mesmo? Às vezes você está insistindo em algo que você sabe que não é de Deus. Você está insistindo em algo que às vezes Deus não colocou no seu coração. Aí depois vem as percas, começa a ter os prejuízos, aí vem o sofrimento, não era para ter sofrido, sabe mais por quê? Porque saiu da direção do Senhor.
Permaneça na palavra. Olha o versículo de número 8 de Tiago 5:7. 5, perdão. Nós estamos no 7, pula para o 8. O que ele diz aqui, ó? Sede vós também pacientes. Fortalecei o vosso quê? Como é que nós fortalecemos o nosso coração? Com a palavra. É com a palavra que eu vou fortalecer o meu coração. Porque ele está falando o seguinte: porque já a vinda do Senhor está o quê? Próximo. Se for falar aqui sobre a vinda do Senhor, está bem clara a volta de Jesus. Ele está mais próximo do que nunca de voltar. Mas também aqui, trazendo para os nossos dias de hoje, a sua bênção também está próxima. Fica firme. E assim, preste atenção no que eu vou te falar agora. Às vezes você fala: pastor, parece que as lutas estão aumentando. Fica tranquilo. Porque quando o negócio começa a aumentar, está vindo luta daqui, pancada dali, assim, está vindo uma grande colheita. Está vindo uma grande colheita. Eu me arrepiei aqui falando isso aqui, viu? Pastor, o negócio parece pegando do lado do outro, aqui é família, isso aqui, pá. Fica tranquilo. Fique em paz. Deus está preparando algo para você. Está chegando uma grande bênção. O diabo, ele tenta te tirar de um lado do outro. Permaneça ali, que você vai fazer uma grande colheita. Você vai ter uma grande colheita e você vai voltar glorificando ao Senhor. Não deixe de louvar a Deus. Permaneça na casa de Deus. Não vá buscar deuses estranhos. Não vá na conversa de outros que deu certo para ele, vai dar certo para você. Não vai, mano. Você vai ver que mais para frente vai dar certo para aquela pessoa. E se você for, não vai dar certo para você. Não vá buscar fora da palavra. Não busque aquilo que Deus condena. Não busque. Acredite somente na palavra. E com certeza Deus vai te honrar. Se você tem sido fiel a Deus, independente das suas lutas, das percas que você teve, você vai ver que mais na frente vai valer a pena, que Deus vai te honrar. Se você for ver Noemi, ela foi honrada. Não vou ir para lá, vai me demorar muito. Ela voltou para casa, para Belém, né? Para a casa dela, e ela não teve falta de nada. Lá Deus cuidou dela, Deus abençoou e deu a multiplicação na família dela. Amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração agora. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Jesus, obrigado pela palavra. Obrigado por esta direção, Jesus. Pai amado, o Senhor é bom. E hoje o Senhor disse para mim, o Senhor falou comigo, perdão. O Senhor falou no meu coração que a volta do Senhor está próxima. Nós temos que ser pacientes. Sim, a volta de Cristo está próxima, mas também ali, Pai, o cumprimento da Tua promessa, Senhor. Às vezes tem pessoas aqui que estão passando por grandes lutas, grandes batalhas. Isso é o sinal de que uma grande bênção está chegando. Os sinais são esses: as lutas se levantam, as coisas começam a ficar difíceis, o inimigo vai tentar te parar, mas você tem que continuar, continue acreditando. Não saia da casa de pão, não saia. A casa, você viu que representa a igreja, o pão representa a palavra. Não saia da igreja e nem da palavra. Você tem que estar na igreja e na palavra. Busque, vai buscando, se entregue, acredite, diga: Deus, eu estou aqui, eu não vou sair, eu vou permanecer. Eu sei, Jesus, que o Senhor vai fazer, então faça, Pai. Eu quero ver esta pessoa colhendo, mesmo, Senhor Jesus, em tempos de fome. O Senhor é o Deus que manda multiplicação, o Senhor é o Deus que nos surpreende. Então, Jesus, surpreenda a tua igreja, surpreenda, meu Deus, o teu povo agora. É alguém que está passando por dificuldade. Ela fala: pastor, já faz tempo, uns é alguns meses. Tem pessoas que dizem: pastor, são anos e eu não estou vendo a mão de Deus. Deus falou para você, Ele tem falado que Ele é contigo, que Ele não vai te abandonar. Permaneça firme, não desista, continue, peça a direção para Ele, diga para Ele: Deus, é para mim ir, é para mim continuar.
orar, o que é para mim fazer, Senhor. Dirija, Senhor, é minha chamada, é uma chamada para a obra, é até mesmo ali, sabe, uma chamada para você abrir um negócio, uma direção nova que Deus está te dando, uma visão nova. Esse mês é um mês a qual Deus ele vai abrir as nossas visões, ele vai abrir a sua visão para você conquistar. Você vai começar a enxergar mais longe. A mensagem de domingo, você vai começar a enxergar a distância, você vai começar a ver um futuro ao qual você não estava vendo. Oh Jesus, vem, 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 olhando para o teu povo. Olha, meu Deus, aqui para a tua igreja. Vem, Jesus, olha para este meu irmão que ora agora, que busca. Ele está dizendo: Deus, está difícil, Senhor, eu não estou aguentando, eu preciso de ti. O Senhor tem visto o choro dela, o Senhor tem visto ela ali se ajoelhando, meu Deus, ali naquela cama, na cama dela ali ajoelhada, meu Deus, oh, com a cabeça ali, meu Deus, ali naquele colchão, Senhor, pedindo ajuda, misericórdia. Ela tem fechado a porta do quarto dela e tem clamado e dizendo: Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou, eu não estou vendo a manifestação do Senhor. Sim, meu irmão, minha irmã, Ele está te vendo, Ele está vendo você dobrar o joelho, Ele está vendo você chorando, Ele está vendo as dificuldades que você está passando, Ele está vendo ali o seu luto, a sua dor, e Ele diz para você que Ele não te deixou, Ele está cuidando de você, Ele continua sendo o mesmo. Espere, espere, vai esperando, a colheita vai vir, a resposta vai vir. O que Deus tem para você é melhor, meu irmão. O que Deus tem para sua vida é melhor. Acredite, creia. Eu creio, Senhor, e eu profetizo e determino a colheita. Você vai colher, meu irmão, cada oração, cada culto, cada semente, cada palavra. Você vai colher cada momento que você tem passado com o Senhor, cada semente que você tem plantado aqui, cada oferta que você tem dado nesse altar, você vai colher. Em nome de Jesus eu profetizo e determino que você vai colher tudo aquilo que você tem plantado. Se você tem plantado bem, você vai colher o bem. Continue, Deus é contigo, é Ele que manda os clientes, é Ele que abre as portas, é Ele que te honra. Vem Jesus, vem, vem amado, vem poderoso Deus, vem, vem amado Deus. Toca, Senhor, agora em cada vida, Senhor. Honra, meu Deus, a fé desse meu irmão, aleluia.